nós somos o grupo Rádio no Brasil e hoje a gente veio conversar um pouquinho com o professor Márcio Guerra. Bom, meu nome é Márcio, eu sou ex-professor da Faculdade de Comunicação, onde eu lecionei durante 34 anos. Criei a Rádio Facom, criei a produtora de multimeios quando fui diretor da faculdade. Mas ressaltar antes, apresentar o resto do grupo, eu sou o Dartan, a gente está fazendo junto com a Thaís e a Iris, que está nas câmeras. A Maria Angélica participou do roteiro, ela não pôde vir, ela é de outra cidade. Mas agora a gente vai começar aqui a nossa conversa com o Márcio. Bom, Márcio, eu acho que para começar a conversa, vamos falar um pouco da questão da história mesmo. A gente sabe que a rádio começou ali no início do século XX. E como que era, fala pra gente como é que era o contexto da época em que a rádio começou a ser instaurada aqui no Brasil, como é que era o campo, né, de comunicação da época. O primeiro registro que a gente tem do rádio no Brasil acontece numa celebração de um centenário, né, de uma comemoração da independência do Brasil, nem era centenário, comemoração da independência do Brasil, em que o Epitácio Pessoa, presidente da República na época, autoriza a transmissão do discurso dele, né, para os arredores dali. Alguns rádios foram comprados no exterior, pessoas que tinham dinheiro, para acompanhar essa primeira experiência. E Roquete Pinto, que na época era uma pessoa já de olho na comunicação, fica muito atento a isso. E a primeira transmissão do rádio oficial no Brasil é o discurso do presidente Epitácio Pessoa. A partir daí, Roquete Pinto começa a fazer um trabalho para que a rádio se popularize, à medida em que surgem rádios como a Rádio Nacional, as rádios ligadas aos diários associados, o rádio ganha uma projeção e vira uma paixão nacional. O rádio trouxe muita inovação. O rádio trouxe, especialmente o rádio esportivo, trouxe o comentário, o rádio trouxe o comentarista de arbitragem. Alguém fala assim, nossa, hoje as TVs usam comentarista de arbitragem. O rádio sempre usou. Então, assim, o rádio tem uma contribuição para a comunicação muito grande. O começo dele, como era muito musical, ele não oferecia muito mercado de trabalho, mas quando ele se libertou de ser só um toca-música para ser esporte, notícia, entretenimento, novela, ele passou a ser um fenômeno. E aí dá muito emprego. Você falou do futebol, é até bom para a gente linkar, porque nesse período a rádio ela usava muito futebol, samba, própria música também, principalmente no período de Getúlio Vargas, né? Como uma forma ali de passar cultura. E nesse período foi muito marcante no autoritarismo de Vargas essa construção de uma identidade nacional através desses elementos. Como é que você acha que se deu essa construção de identidade nacional elitista no Brasil nesse período? Ela começou elitista, mas na verdade o rádio nunca foi elite. O rádio foi rapidamente, essa transição do começo elitista foi muito rápida. E com Vargas, o rádio se popularizou muito, porque era uma ferramenta que ele usava muito, como Mussolini utilizou, né? Como Hitler utilizou também, né? Então o rádio foi muito utilizado com essa característica, mas ele na verdade ele caiu tanto no gosto popular, tanto, que você tinha o que a gente hoje faz, né? Não da geração de vocês, mas o que nós fazíamos, que era assistir televisão junto, a família junto, as pessoas sentavam em volta do rádio. Como o futebol caiu no gosto popular e virou um produto do povão. Sim. Nunca foi um rádio, foi da elite. Ele sempre foi do povão. Como o futebol também começou com a elite. Com jogos que a aristocracia ia, os negros não podiam jogar. Tudo isso era uma coisa que fazia parte do começo. Mas à medida em que o povão se apropriou, acabou, ele virou um objeto popular. Sim. Você vem no regionalismo, né? Sim. Fala. Apesar do autoritarismo do Vargas, ele não buscava excluir os regionalismos. O objetivo dele era justamente incluir cada regionalismo para criar essa ideia de, né, nação brasileira e tudo mais, e evitar as manifestações públicas
da contradição e da diversidade brasileira, enfim. E a gente sabe também que o índice de analfabetismo era muito grande, né? Então o rádio chegou com esse alcance maior, porque ele não exigia a leitura, igual o jornal impresso, né? Então ele foi muito importante para alcançar a massa. E isso, né, é uma forma de assegurar o poder, né, com essa integração nacional. Sim. Tem esse caráter, mas principalmente o rádio serviu para exatamente esse caráter educativo. Eu compreendo o que está acontecendo ao meu redor pelo rádio. Porque o rádio tem uma linguagem coloquial, o rádio fala, você que está aí em casa ouvindo a gente, não sei o quê, é quase como uma conversa do locutor com você. Então isso dá uma diferença muito grande, cria uma aproximação muito grande. Dá para se dizer que no contexto da época que apenas as notícias vinham por livros, jornais, revistas, a rádio, por ela ter esse caráter de não precisar saber ler, né, um país que era a maioria analfabeta, teve um caráter inclusivo muito grande. Não, inclusão fantástica, porque e quantas pessoas buscam até hoje no rádio a compreensão de uma notícia que elas não conseguem, às vezes, compreender pelo texto e até mesmo pela televisão. Porque, às vezes, a linguagem é na televisão, muito curta, a explicação muito curta, às vezes uma linguagem que a pessoa não conhece. E todos nós que trabalhamos em rádio, que gostamos de rádio, sabemos que a gente não pode falar para o ouvinte de uma forma que ele não compreenda. Senão não é rádio. Ficando um pouco com a sociologia, a gente via na época que pelos sociólogos, pelo Gilberto, pelo Sérgio Buarque, que eles buscavam esse ponto comum da identidade nacional, o que faz o Brasil brasileiro, né? O que faz Isso a gente via na rádio da época, esse caráter de tentar fazer no Brasil a ideia de um país unido, de um país sem desigualdade, um país próspero. E você acha que essa tentativa, essa ideia, ela se consolidou na sociedade brasileira? Não, porque na verdade nós continuamos sendo um país de conflitos, né? Um país com desigualdade, com racismo, com LGBTQI-fobia, com todo tipo de dualidade, dessa coisa de direita e esquerda, de uma polarização que mostra que o país continua em busca de uma identidade. Hoje, o que eu acho que o rádio fez e ainda faz, muito menos do que já fez, é conseguir dar a oportunidade a todos de conviver com a informação de uma maneira igual. Ele trata todos os seus ouvintes de maneira igual. E aí a relação dele, por isso que a relação rádio-futebol foi fantástica. Porque quando você está na arquibancada, você não pergunta para o cara do lado se ele é médico, se ele está desempregado ou coisa. Na hora do gol do nosso Botafogo, nós nos abraçamos e dane-se quem é você, quem sou eu. Se você tem problema, se eu estou endividado, se ela está... Nós estamos ali por uma causa. Você falou um pouco da política ali atrás. A gente sabe que a rádio foi muito usada, principalmente no início, né? Que era principalmente a comunicação da época, entre os políticos da época de Vargas ali. E a gente sabe também que programas como a Voz do Brasil, a Hora do Brasil, foram desenvolvendo ao longo do tempo e continuaram, independentemente das novas tecnologias, da TV, da internet. Como é que você acha que se deu esse desenvolvimento da rádio com a política ao longo desse último século? Por ser um veículo de fácil acesso de todo mundo, um veículo que fala com todo mundo, é claro que ele interessa para os políticos. Tanto é que 99,9% das emissoras de rádio no Brasil, como as de TV, pertencem a grandes empresários, a políticos. No Nordeste, praticamente todas as rádios e canais de televisão são de algum político. Qual você acha que é o caminho para a gente poder ter uma comunicação mais livre no Brasil? Livre dessas amarras, desses políticos, donos, dessas famílias? O Lula, no governo dele, ameaçou. Não conseguiu chegar a fazer. Eu espero que agora, com o retorno dele, ele volte a fazer, ele faça isso. Que é a emancipação dos veículos de comunicação para a criação de mídias alternativas,
para liberação de rádios comunitárias, que são hoje ainda amarras. A informação precisa ter liberdade, precisa de ser feita por quem conhece dela. E aí, ouvindo vozes diferentes, ouvindo lados diferentes, que são os princípios básicos da comunicação. E a gente sabe que agora com o desenvolvimento da internet, tem a ideia de se ter mais liberdade na produção de conteúdo. Mas a gente sabe que a rádio, dentro da internet, ela se evoluiu muito para o caminho do podcast, né? Você acha que esses podcasts que a gente vê pela internet, hoje, ele pode ser um meio que a gente pode falar, através desses casos a gente pode evoluir para uma comunicação mais livre, mais diversa? Eu acho que é uma forma que o rádio encontrou de sobrevivência, os podcasts, mas eu acho que eu sou suspeito, que eu sou de uma geração que eu gostava de ouvir os locutores, os programas com hora certa, a jornada esportiva começando ao meio-dia, terminando às 10 da noite. Você vê todo o clima antes, durante, depois do jogo. Os programas de entretenimento com participação de repórter na rua, indo nos bairros, ouvindo o morador, ouvindo isso, fazendo denúncia, acompanhando crime, essas coisas todas, que o rádio sempre foi diferente na cobertura das eleições, do carnaval. Então o podcast é uma alternativa que o rádio encontrou. Eu não sei qual é o caminho que ele vai tomar. Eu acho que é um exercício difícil de fazer. Eu sei que ele sobrevive. Quantas vezes eu já me peguei falando com rádio? Como eu sei que muita gente já falou comigo, eu do outro lado, né? Então, assim, essa relação, eu acho que é a que mantém o rádio vivo, independente da tecnologia, independente de qualquer coisa. Ele sobrevive se adaptando. Foi uma ótima forma de a gente poder finalizar aqui essa conversa, né? Falando sobre essa importância da rádio ainda hoje. Acho que agradecer ao Márcio por ter dado esse espaço pra gente, fazer a entrevista contigo. E é isso. Encerra hoje aqui essa conversa dessa forma. Obrigado.